sobre a proteção. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Convido o deputado Daniel Marques a nos auxiliar na Secretaria dos Trabalhos. Senhor presidente, solicito a verificação do quórum, por favor. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada nominal dos deputados. Bom dia, meu presidente. Bom dia. Tudo bem? Tá bom? Ele entende igual eu. Não tem. Onde eu deixei minha caneta com o então presidente Edmar Pirineus, que não me devolveu. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, presente. Deputada Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Marquei errado, exatamente. O de Miqueias que eu marquei. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Calma, Lúcia. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 deputados presentes. 15 ausentes, portanto, as quórum para. Você falou Cláudio Monteiro. Cláudio Monteiro já.
Pode chamar? Deputado Benício Tavares, presente. 10 presentes e 14 ausentes. Estão presentes 10 deputados. Há número regimental para discussão. Portanto, damos início ao pequeno expediente. Pequeno expediente no comunicado de líderes. Convido o deputado Adão Xavier para fazer uso da palavra. Ausente. Convido em seguida o deputado Peniel Pacheco. Ausente. Em seguida, o deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão pede postergar um pouco a sua fala. Convido para fazer uso da palavra o deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas convidadas aqui presentes, pessoal da Telebrasília aqui presente, que hoje busca ser ouvido em relação à discussão sobre a construção da igreja. Eu gostaria aqui de usar essa tribuna e, na realidade, com a tentativa de intermediar essa discussão que poderá ter um bom resultado. Nós, nos últimos dias, temos ouvido falar muito sobre a discussão da igreja, das possibilidades de ocupação ou não do solo, da maneira como essas igrejas poderiam ocupar esse solo e de critérios muito claros para que não se haja utilização de interesses particulares nessas igrejas. É pertinente a discussão que aqui se levanta, mas gostaríamos de deixar claro que não é possível se ter 2 pesos e 2 medidas. No momento em que levantamos uma discussão, é fundamental que os critérios sejam válidos para todos. Não é possível que num dia se condene atitudes, num dia seguinte, num dia se condene porque estaria tirando igreja, no dia seguinte já se briga porque está construindo igreja. Na realidade, a gente precisa ter critérios muito claros. Isso é extremamente importante, e pelo material que a gente recebe, pela conversa que a gente tem com os moradores da Telebrasília, essa construção se prevê como uma construção provisória. E isso são questões que precisam se ficar muito claras. Eu gostaria de solicitar ao deputado Tadeu Filipelli, que está participando dessa discussão, e que se fosse criada uma comissão nesse sentido, para que haja uma discussão e que não haja vencedores e não hajam vencidos, e que quem ganhe, de fato, seja a comunidade. É um momento, sim, de reflexão. Eu acho que não é possível se utilizar mais esse tipo de artifício para se fincar estacas, se fincar bandeiras. E por isso eu até gostaria de participar dessa discussão, me predisponho a participar dessa discussão e convocaria os demais pares dessa casa a estarem atentos a essa discussão. E quem sabe dessa discussão se possa gerar um grande programa no sentido de se rever a questão das igrejas no Distrito Federal. Convido para fazer uso da palavra o deputado Odilon Aires. Questão de ordem, senhor presidente. Pede para postergar um pouco. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rainha. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, gostaria de direito de resposta, em virtude de ter sido citado pelo deputado Miqueias Paz. Senhor presidente, nobres deputados. Verificarei, deputado Tadeu Filipelli, verificarei em seguida, pronunciarei a Obrigado. decisão da mesa. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, estamos acompanhando de perto as dificuldades por que passa o proprietário de empresa rural, de terra rural, quer no Distrito Federal, quer no Brasil. Seja agricultura, seja pecuária ou qualquer outra atividade ou ramo a ser desenvolvido. Sempre há um abandono completo desta área, desse setor de fundamental importância e que leva para as nossas mesas, para as nossas casas, os bens necessários para que a gente possa existir, para que a gente possa se alimentar, para que a gente possa viver. O produtor rural hoje é um esquecido.
é uma pessoa completamente relegada à própria sorte. E os bancos, quando emprestam dinheiro para que esse produtor possa investir, quer na lavoura, quer na pecuária ou qualquer outra atividade, o faz de uma forma totalmente mercenária, e muitos desses produtores têm perdido a sua terra, têm perdido o seu meio de produção em virtude dos exacerbados juros a que são submetidos, das multas de contratos, etc. O BRB, o Banco de Brasília, ele tem que ser um banco com característica eminentemente social. Porque, caso contrário, não há necessidade de se existir o BRB, porque nós temos tantos outros bancos particulares que estão aí a fazer usura com dinheiro, a emprestar dinheiro para ter lucros, a fazer ciranda financeira que tanto mal tem causado esse país. O BRB tem que ser um banco social para investir na produção, para investir principalmente no pequeno empresário, quer ele da área rural, quer ele da área urbana. Por isso, estamos apresentando um projeto que dispõe sobre a criação de financiamento permanente pelo BRB para projetos agropecuários nas propriedades rurais localizadas no Distrito Federal. A gente, com esse projeto, está procurando desenvolver dentro do BRB uma linha de crédito social para que o nosso produtor rural possa investir na sua propriedade, possa plantar e possa levar às nossas mesas o alimento que a gente tanto necessita. Eu quero contar com a discussão desse projeto, com todos os nossos companheiros, e quero contar com todos na sua aprovação, porque considero de fundamental importância para a agricultura, pecuária, para o setor produtivo rural do Distrito Federal. Eu quero também fazer um alerta. Algumas placas indicativas de trânsito em Brasília têm a indicação do caminho a ser percorrido, a indicação da cidade, a indicação do local para onde se está indo, e embaixo está escrito o seguinte: Governo Popular Democrático. Dois grandes erros nessa situação. O primeiro grande erro, que placa de trânsito, indicativa de trânsito, ela não pode ter palavras outras que desviem a atenção do motorista. Não pode. E está naquela placa de trânsito escrito Governo Popular Democrático, é algo que está fora da técnica de trânsito, porque as placas têm que conter exclusivamente e com poucas palavras o local para onde o motorista está se conduzindo. Em segundo lugar, como é que uma placa de trânsito, que é algo que se pretende ser permanente, tem ali a indicação de um governo que será provisório, que vai passar muito rápido, graças a Deus, e que, por certo, pelo que nós estamos sentindo da população, não terá respaldo para ser reconduzido pelo mandato popular. Nós não podemos permitir o desperdício do patrimônio público com placas colocando propaganda do governo onde ela não deve existir. São recursos públicos colocados em locais indevidos e gasto de forma ilegal. E nós vamos denunciar isso toda vez que isso acontecer. Placa de trânsito, sinalização de trânsito é coisa séria. É coisa que, inclusive, se feita de forma irregular, causa perigo à nossa população. E, além disso, não é local para que o governo faça propaganda política. Então, eu faço um apelo aqui ao governo que retire as que já estão colocadas, Governo Popular Democrático, que cesse a colocação, porque isso não é legal. E nós vamos denunciar o Tribunal de Contas. Convido para fazer uso da palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesses 30 dias de suspensão dos trabalhos legislativos, mergulhamos mais uma vez no contato com a comunidade, a fim de detectar alguns dos problemas que ainda não encontraram equacionamento dentro da Câmara Legislativa. Esses anseios da população foram transformados em projetos de lei
que no primeiro dia da retomada do trabalho legislativo, tive a oportunidade de apresentar para tramitação nesta Casa de Leis. E vou aqui mencionar e dar as razões que defendem cada um desses projetos. O primeiro deles é um anseio muito antigo da comunidade do Lago Sul, que é a construção da terceira ponte do lago. Alega o governo que não tem dinheiro para a construção da terceira ponte. Pois muito bem, meu projeto autoriza o governo a fazer a licitação para a construção da terceira ponte, remunerando o construtor através da cobrança de pedágio por um prazo determinado e também pela exploração das áreas contíguas às cabeceiras da ponte e, mais ainda, pela permuta de lotes de propriedade da Terracap. Um segundo projeto visa sanar a grave deficiência de equipamentos nos hospitais da rede pública do Distrito Federal. Ainda ontem a imprensa noticiava que não há sequer um tomógrafo no Hospital de Base de Brasília funcionando. Ou seja, aqueles pacientes que desejam ter um diagnóstico de câncer têm que sair de Brasília para serem diagnosticados e até pouco tempo atrás, até o tratamento tinha que ser feito em Goiânia pela inexistência do equipamento aqui. Pois muito bem, apresentei um projeto que permite que a rede pública de saúde, mediante concessão por prazo determinado, delegue a exploração desses serviços à iniciativa privada, incluindo-se aí também a questão de radiologia e tomografia e ecografia, de forma que a iniciativa privada possa suprir os hospitais desses equipamentos, cobrando a partir daí apenas os valores preconizados na tabela do INAMPS. Além disso, para solucionar os graves problemas decorrentes da falta de estacionamento nas entrequadras comerciais do Distrito Federal, apresentei projeto que permite a concessão do subsolo atrás dessas lojas para serem construídos estacionamentos, aumentando, portanto, a capacidade de negócios desses empreendimentos e, via disso, a geração de empregos em nossa cidade e também a arrecadação de impostos. Um outro programa de grande importância é criado por um projeto de lei que apresento nesta casa, que consiste no financiamento para habitação aos servidores de média renda do Distrito Federal. Todos nós sabemos que o Banco de Brasília arrecada um expressivo volume de recursos através de captação de caderneta de poupança. E, lamentavelmente, até a presente data, esses recursos captados não foram direcionados para equacionar o acesso à casa própria dos servidores do Distrito Federal. Pelo meu projeto de lei, a partir da sua aprovação, uma significativa parcela dos recursos captados sob forma de poupança serão obrigatoriamente direcionados para o financiamento da habitação, do acesso à casa própria para os servidores do governo do Distrito Federal. Além disso, um outro projeto, transforma em uso misto algumas das avenidas de Taguatinga e também de Ceilândia, aumentando também o seu gabarito construtivo. O projeto visa simplesmente tornar legal aquilo que o uso prático já tornou realidade, ou seja, a transformação dos lotes adjacentes a grandes avenidas comerciais em algumas cidades satélites do Distrito Federal, que deixaram de ser residência e passaram a ter o uso comercial. Portanto, vamos legalizar essa utilização, estendendo, já que não é mais uso residencial, estendendo o gabarito dessas unidades e permitindo efetivamente que os comerciantes ali estabelecidos ampliem seus estabelecimentos, mais uma vez, gerem empregos e contribuam para o desenvolvimento da cidade com a geração e com o pagamento de tributos. Em síntese, esse é um resumo dos mais de 15 projetos apresentados por mim no reinício do trabalho legislativo. É com grande alegria que, através dessas manifestações, que cabe exclusivamente ao deputado distrital no exercício do seu mandato parlamentar, quando vemos poder traduzir sob forma de projetos de lei aquilo que a sociedade espera de nós, aquilo que ela nos pede que faça, a partir do momento em que nos delegou a extrema honra de representá-la nesta Casa Legislativa. Muito obrigado. Palavra do deputado Adilon Aires.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, galeria aqui presente. Senhor presidente, eu trago aqui uma preocupação muito grande com relação à tramitação dos projetos da nossa autoria nesta casa. O meu projeto do Habits, diga-se de passagem, um projeto popular de grande importância e relevância para a sociedade de Brasília, aqueles menos favorecidos, é que esse projeto tramitou nesta casa, quase foi aprovado, mas por interesse e capricho de um deputado governista, requisitou e pediu vista do nosso projeto, descumprindo totalmente o regimento interno e até hoje não devolveu o nosso projeto, que é de interesse da sociedade. Está, sim, lesando a população do Distrito Federal, que vai deixar de pagar IPTU a um preço maior, um preço mais elevado, taxado pelo Estado. Então, eu tenho também outros projetos da mesma natureza, onde encontra-se com deputados do governo, relator da matéria, e que não tem uma satisfação e um respeito ao colega, ao parlamentar, dizer o que está impedindo, que interesse tem não soltar e não cumprir o regimento interno, liberando o nosso projeto. Me sinto prejudicado por duas maneiras. Primeiro, que há um veto claro e evidente em nossos projetos aqui. Segundo, que quando aprova, o senhor governador veta. E um veto dói muito, porque o veto é de uma caneta de um homem que se diz estadista popular e que veta projeto de servidor público. O 150 reflete esse meu pensamento. O senhor governador vetou um projeto de lei da nossa autoria que atende professores, médicos, enfim, todos os servidores do Distrito Federal discriminados pela legislação autoritária, pela legislação do regime militar, e que agora eu tentei corrigir juntamente com todos os senhores, e o senhor governador vetou o projeto. Este veto vai custar muito caro ao senhor governador, vai custar muito caro à bancada governista, que não vai ter coragem de entrar, penetrar nos órgãos públicos do Distrito Federal, porque está negando o direito da correção da aposentadoria de servidores massacrados pelo regime discriminatório. E agora nós estamos implantando também em Brasília, no governo popular, mais uma prática de se fazer política no Distrito Federal. Se o projeto não é do seu governo, não é do seu deputado, portanto, é um motivo e uma justificativa para o veto. E assim estão tratando os nossos projetos. Me lembro muito bem, senhor presidente, que Vossa Excelência disse que este governo não iria discriminar nenhum parlamentar. E eu não sou discriminado, porque fui bem votado e serei novamente, caso tenha uma outra eleição. Com fé em Deus. Portanto, eu não recebi sequer, até hoje, uma resposta de moção ou de requerimento encaminhada àquela casa do Executivo. E eu quero relembrar aqui a senha, que é o combate à corrupção, é um combate o descaso no serviço público, e aqui o senhor governador disse que qualquer eleitor teria acesso à senha. Aquela senha que mandou para nós, não precisa nem ser eleitor. Ele pode mandar para quem ele quiser, porque ela não vale nada, é um desrespeito a um parlamentar mandar uma senha com o perfil daquele. E eu estou entrando na justiça hoje, pedindo uma senha à altura do merecimento de um parlamentar. Estou entrando na justiça pedindo o perfil de uma senha a nível do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a nível da nossa carreira, a nível da nossa categoria e a nível do deputado distrital. Não é possível você ver ainda hoje a rubrica mordomia. A rubrica mordomia, a sociedade acabou com essa rubrica mordomia. Não votando em deputados demagógicos, não votando em governadores corruptos. Portanto, no Distrito Federal, tem-se a rubrica mordomia.
Em 1982, já extinguia da LDO da União a rubrica mordomias, na época do gás, na época do Figueiredo. E agora resgata esta prática de mordomia para o Distrito Federal através de uma legislação ultrapassada, vergonhosa e corruptiva. Muito obrigado, senhor. Convido para fazer uso da palavra o deputado Cláudio Monteiro. Convido para fazer uso da palavra o deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estaremos realizando na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em seu auditório, na próxima quinta-feira e na próxima sexta-feira, o seminário Um Novo Olhar sobre o Lago, com o objetivo de discutir formas de aproveitamento do Lago Paranoá, de geração de renda e de emprego, e no sentido de aumentar as áreas de lazer à disposição da população do Distrito Federal. Segundo o Plano Plurianual, uma das metas do governo é desenvolver a indústria do turismo no Distrito Federal. Nós temos hoje o terceiro aeroporto em movimento de passageiros do país. Porém, essas pessoas que vêm aqui para resolver negócios com o presidente da República, com os ministros, com os deputados federais e senadores, chegam pela manhã e vão embora à noite, com isso deixando de gerar um número muito grande de empregos e de renda para a cidade. E o fazem assim porque a nossa cidade carece de uma série de lugares de atrativos para que esses executivos possam ficar aqui e gastar dinheiro e com isso gerar emprego. Por outro lado, o Distrito Federal carece de áreas de lazer. Ao longo desses anos, a orla do Lago Paranoá foi privatizada, seja pelos moradores que moram próximos à orla, seja pelos clubes. Só quem tem acesso ao Lago Paranoá são ou os moradores do lago ou os sócios dos clubes. O objetivo do projeto Orla é democratizar para que toda a população possa ter acesso a, sem dúvida nenhuma, o local mais bonito de todo o Distrito Federal. Neste seminário, que contará com a participação de secretários do governo do Distrito Federal, da iniciativa privada, das federações da iniciativa privada e dos parlamentares, nós discutiremos como que as propostas do governo, que os projetos do governo possam se tornar ações concretas, para que num breve espaço de tempo nós possamos ter o lago entregue a toda a comunidade. Conto com a colaboração dos senhores deputados e estou apresentando hoje a essa Câmara Legislativa um projeto que autoriza o governo do Distrito Federal a criar a Companhia da Orla, nos mesmos moldes da Companhia do Metrô, para que possa levar adiante a empreitada do projeto Orla. A gente percebe, pelo fato de ser um projeto grandioso, que envolve várias secretarias, que existe uma certa dificuldade para que o projeto possa se transformar em ação concreta. Nesse sentido, nós consideramos que, com a criação da Companhia da Orla, poderemos desburocratizar essas decisões e fazer com que um projeto de grande interesse para a população do Distrito Federal possa se tornar realidade dentro de pouco tempo. Quero lembrar aos prezados pares que já tramita nessa casa um projeto de minha autoria, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, com o substitutivo do deputado Luiz Estevão, que reserva todas as áreas vazias públicas da Orla do Lago Paranoá para o projeto Orla. Com a criação da Companhia da Orla, acho que estaremos dando mais um passo decisivo na concretização de um projeto que é um sonho para a população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra do deputado João de Deus. Ausente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Se abstém. Com a palavra o deputado Antônio José Cafu, líder do PT. Senhora deputada,
Senhores deputados, senhor presidente, senhoras e senhores, eu queria tornar público uma decisão que nos é cara e importante. O movimento Além Fronteira, um movimento internacional, Salve Abu Jamal, contra a pena de morte racista, obtém uma vitória, e uma vitória significativa, porque ontem um juiz da Suprema Corte do Estado da Pensilvânia suspendeu por tempo indeterminado a execução do jornalista condenado à pena de morte, Mumia Abu Jamal. Essa execução marcada por um conjunto de práticas eivadas por vícios, por discriminação, por segregação, por racismo, é um sinal de que a luta é que faz a lei e que a luta é que aponta o novo. É uma nota do Sindicato dos Jornalistas e eu gostaria que ela fosse para os anais dessa casa. É o início de uma luta. A luta maior é colocá-lo em liberdade, porque é o direito que ele busca que seja resguardado. Eu queria falar sobre, na realidade, o projeto do veto que o governador realizou e que a casa aprecia semana que vem, e por que é que nós defendemos o veto da cidade estrutural. Porque devemos, como representantes eleitos pelo povo, manter o veto do senhor governador à criação da cidade estrutural. Porque devemos dizer um não a mais uma tentativa de iludir a população. Tentarei ser breve, expondo apenas algumas, dentre muitas argumentações que mostram a irresponsabilidade que seria permitir a criação de mais um assentamento no Distrito Federal. Em primeiro lugar, a Lei número 824, de 27 de 12 de 94, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, PDOT, estabelece, seu artigo 2º, que durante o processo de revisão do Plano Diretor devem ficar suspensos novos parcelamentos de solo urbano. Alguns poderão contrapor que essa lei não está em vigência, pois fixava prazo de 6 meses para a elaboração do PDOT. Mas nós, enquanto deputados, temos que nos ater a princípios. E eu pergunto, por que os 6 meses? Porque pensava-se na época, e isso se deu na legislatura anterior, que esse período seria o suficiente para as discussões e conclusão do referido PDOT. Mas o princípio continua válido. Não podemos permitir a criação de novos assentamentos enquanto não discutirmos os rumos que daremos ao ordenamento territorial do Distrito Federal. Não devemos, portanto, permitir que a cidade estrutural seja criada, contrariando princípios anteriormente aprovados por essa casa. Em segundo lugar, a área onde querem criar a cidade estrutural abrange o entorno do Parque Nacional de Brasília, criado em 1961 para proteger os rios que abastecem de água, parcela significativa da capital federal em termos de consumo de água. A Sematec demonstrou os inconvenientes do adensamento populacional daquela área, ressaltando que sua ocupação acarretará danos ambientais potenciais para toda a população do Distrito Federal. Cita, além da proximidade com o Parque Nacional, a influência direta sobre os mananciais de abastecimento da CAESB, como Currais e Pedras, Bananal e Poço d'Água, e o córrego Vicente Pires, comprometendo a bacia do Lago Paranoá. Para os que queiram argumentar que a Sematec possui vínculos muito estreitos com o governo do Distrito Federal, embora seu parecer seja estritamente técnico, apresento as conclusões do IBAMA, que, como todos sabem, é um órgão da esfera federal, portanto insuspeito quanto aos vínculos com o GDF. Pois bem, o IBAMA também manifestou-se contrário à ocupação daquele local, argumentando que a impermeabilização da área afetará os mananciais existentes no local. Além disso, continua a análise do IBAMA, as fossas e sumidouros tendem a contaminar o solo e o lençol freático. Como representantes da população do Distrito Federal, é nosso dever zelar pela conservação do meio ambiente e cumprir o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, que em seu artigo 280 estabelece que as terras públicas consideradas de interesse para a proteção ambiental não poderão ser transferidas a particulares a qualquer título. Em terceiro lugar, é necessário pôr um fim à farra dos lotes,
a essa prática nefasta e eleitoreira de fazer benesses com recursos públicos, a essa prática que transforma o direito à moradia em moeda política, beneficiando os invasores de terras públicas, transformando ocupantes ilegais em privilegiados. Finalizando, senhor presidente, conclamamos todos os membros dessa casa a refletirem com a serenidade e isenção sobre o que aqui foi exposto. Devemos, melhor dizendo, conclamamos a pensarem com paixão no legado que devemos deixar para a população do Distrito Federal, para que mantenhamos o veto à criação da cidade estrutural. Que essa cultura política não seja a cultura política que venha hegemonizar os destinos das políticas públicas do Distrito Federal, fundamentalmente aquela que nós queremos construir de maneira diferente, que é a política habitacional. Obrigado. Chamo para fazer uso da palavra o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público aqui presente, vejam, senhoras e senhores, a que ponto chegou o nosso Distrito Federal. Eu fui taxado como um deputado sinistro e que pregava o extermínio dos bandidos, pelos direitos humanos e, consequentemente, pela OAB. Ora, como é que nós, os homens e as mulheres de bem dessa cidade, podem tratar uma pessoa igual essa Dona Vera, não sei nem se ela merece esse nome de dona, esses dois caseiros que atraíram a professora aposentada, viúva, atraíram para uma cilada e para a morte. Está aqui. Eles amarraram, deram choque elétrico na professora e depois a mataram com a machadada, várias machadadas. Como é que a sociedade tem que tratar essas pessoas? E pior, depois de ter torturado e assassinado a professora, eles foram comemorar com 2 garrafas de cerveja. E depois disse que o marido dela é doido. É doido para matar, para roubar. Então eu gostaria que o deputado Marco Lima, que está sempre ausente nesse plenário, o deputado Nilmário Miranda, que representa os direitos humanos dos bandidos, viesse aqui e dissesse como é que nós, as pessoas de bem dessa cidade, devem tratar os bandidos. No Distrito Federal hoje, morrem 8 a 12 pessoas assassinadas por bandidos. O índice de violência cresceu assustadoramente. Enquanto no rancho da Polícia Militar tem 48 viaturas servindo a roubalheira do rancho e servindo a sociedade do egoísmo, que é a oficialidade da Polícia Militar do Distrito Federal. O nosso governador Cede está preocupado com as questões de segurança do povo que lhe elegeu. Ele se limita a mandar documento para a mesa diretora dizendo que o deputado João de Deus é uma pessoa não grata nos quartéis. Eu sou realmente uma pessoa não grata, mas para a oficialidade da polícia, que não querem a segurança dos cidadãos dessa cidade, a oficialidade que não votaram no governo Cristóvão,
que fizeram festa para Valmir Campelo no Clube dos Oficiais. Então, eu era uma pessoa grata quando peguei a bandeira do PDT e fui para os quartéis pedir voto para Cristóvão Buarque. Agora, o governo da Frente Brasília Popular, que de popular não tem porra nenhuma. Por quê? Coloca uma portaria proibindo os deputados de adentrarem numa instituição policial, para que a gente não possa fiscalizar e ver a roubalheira que tem lá dentro. Para ver coronel morando no lago, às custas do rancho da polícia, transformando arroz e feijão em cachaça. Cachaça não, uísque 12 anos. E eu já provei isso para o governador e provo em qualquer momento, que o rancho da polícia militar é uma roubalheira. É uma vergonha para o povo do Distrito Federal. Se o governo Cristóvão terceirizar o rancho, ele vai ter 800 homens disponíveis para fazer a segurança dos cidadãos na rua. Ele vai ter 48 viaturas para trabalhar na rua, em prol da segurança dos cidadãos. Ele vai aumentar o índice de oferta de emprego nessa cidade. Ele vai aumentar a arrecadação para o governo, para os cofres públicos. E ele vai coibir a roubalheira que tem dentro do rancho da PM e do bombeiro. É por isso que os oficiais acham que eu sou uma pessoa não grata. Porque eu não sou o deputado de governo nenhum. Eu sou o deputado do povo do Distrito Federal e, particularmente, dos meus companheiros policiais, militares e bombeiros que me deram o meu diploma. Muito obrigado, senhor presidente. Peço as notas taquigráficas que retirem das palavras do deputado João de Deus as colocações feitas de forma que possam denegrir a palavra de um parlamentar. A taquigrafia saberá realmente tirar essas palavras que não condizem com as palavras do deputado parlamentares. Convido para fazer uso da palavra o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, gostaria que me concedesse o mesmo tempo que foi concedido ao deputado que me precedeu, mais de 10 minutos. Senhoras e senhores deputados, profissionais da imprensa, moradores do Distrito Federal que estão nas galerias aí defendendo seus direitos, meus cumprimentos e a minha solidariedade. Senhor presidente, o deputado Hollenberg aqui fala sobre a Orla do Lago. Eu, como deputado distrital, venho defendendo esse projeto. Em primeiro lugar, apresentei uma moção aqui de minha autoria sobre o projeto Orla do Lago. O deputado Hollenberg apresentou um projeto. No último dia do primeiro semestre, quando encerrávamos os trabalhos aqui, apresentei uma emenda de minha autoria que foi aprovada, garantindo recursos na LDO, na Lei de Diretriz Orçamentária, para esse projeto da Orla. E aqui o deputado Hollenberg, mais uma vez, conjuntamente, está preparando um seminário e acaba de propor a criação de uma companhia. É a nossa preocupação com um projeto, senhor presidente, que vai gerar mais de 100 mil empregos indiretos, numa cidade onde se alcança o maior índice de desempregados, 130 mil desempregados. Mas, lamentavelmente, deputado Hollenberg, eu me preocupo se a esse governo interessa realmente administrar essa cidade. Um governo que diz que é contra as grandes obras, como as obras do metrô, esse mesmo projeto da Orla do Lago, deputado Hollenberg.
Um governo que diz que é a favor das pequenas obras. Um governo que diz que é a favor da criatividade na solução dos problemas. E o que é que vemos hoje estampado aqui no Jornal de Brasília? O Jornal de Brasília, Parque da Cidade está abandonado. Um parque da cidade que é maior do que o Central Park, lá nos Estados Unidos, que se constitui num dos pulmões dessa cidade, pela extensão de suas áreas verdes. Um parque que se encontra abandonado. A sujeira campeia no parque. A insegurança, a danificação dos brinquedos, a falta de manutenção de uma área de lazer, senhor presidente, ocupada e visitada não só pela população do plano piloto, mas principalmente pela população da cidade satélite nos finais de semana. Mais de 10 mil pessoas frequentam o parque da cidade nos finais de semana. E o que é que vemos? Uma obra dessa, uma obra de lazer, que já existe, construída, que se refere apenas a uma manutenção. Este governo não tem a competência de manter esta obra, este patrimônio de lazer para a população usufruir do Distrito Federal. Senhor presidente, lamentavelmente quero discordar aqui do companheiro, que eu admiro pela inteligência, o nobre líder do PT, deputado Cafu, que vem mais uma vez aqui defender seu ponto de vista e da bancada do seu partido contra, senhor presidente, a cidade estrutural. Eu lamento que um partido que se diz dos trabalhadores se posicione nesse momento contra a cidade estrutural, que vai permitir que os moradores que vivem nesta cidade há mais de 10 anos, cujo sustento era o lixo, numa época em que ninguém se preocupava com essa cidade. E aqui eu quero ressaltar alguns pontos. A cidade estrutural vai permitir a execução de uma política habitacional séria, que vai privilegiar os mais carentes. A cidade estrutural vai ter indústria. Já está certo que ela vai ter indústria, vai ter comércio e vai ter residência, gerando emprego para os moradores. Se o veto for mantido, o GDF cria cidade estrutural sem área residencial. É um projeto que beneficia não só os antigos moradores do lixão, mas também milhares de pessoas que não conseguem pagar aluguel. E 200 famílias lá receberam o título precário dos lotes do governo passado. É um direito adquirido. Receberam no ano passado o direito de adquirir um lote e já estão lá na cidade estrutural. Senhor presidente, contam mentiras que a cidade estrutural vai ocasionar gasto com infraestrutura. Disseram que sem esgoto o subsolo seria afetado na estrutural. Esqueceram de dizer que já existe um estudo para a implantação de esgoto tanto na área estrutural como de Águas Claras. Além disso, se a cidade estrutural polui, por que nada falam da cidade industrial que iria poluir muito mais? Senhor presidente, dizem que a estrutural é um risco para os moradores do plano piloto. Esqueceram dos moradores da Vila Planalto e Paranoá, que é uma realidade, e estão convivendo aí com a população do Distrito Federal. Senhor presidente, na realidade, querem discriminar uma faixa da população carente. Estão incitando a classe média, dizendo que os pobres lá iam constituir um perigo para os que moram aqui no plano piloto. O que o pobre senhor líder do PT, deputado Cafu, que se diz um homem de esquerda, que se diz um homem de formação humanista, hoje está adotando uma política antipopular
uma política contra o povo de Brasília, uma política elitista, contra as suas origens. Deputado Cafu, reflita e dê um basta, a forma como esse governo vem tratando a população mais humilde do Distrito Federal. Volte às suas bases, às suas origens, deputado, e não venha defender a transformação deste governo num governo elitista, antipopular e antidemocrático, porque a moradia é um direito sagrado da população do Distrito Federal. Mas, senhor presidente, senhores deputados deputado João de Deus, que eu gostaria que me ouvisse nesse momento, porque eu lhe ouvi com atenção. Deputado João de Deus, na realidade, o que o governo teme é a derrubada do veto da cidade estrutural. Porque eles dizem que se, deputado Zé Edmar, senhor presidente, que foi autor dessa cidade, o governo diz que se o veto for derrubado, só para finalizar, senhor presidente, o governo diz que se o veto for derrubado, é o fim do governo. Então está em tempo ainda para o governador Cristóvão Buarque aceitar de uma forma democrática, porque nós vamos derrubar esse veto. É uma questão de honra. A imprensa aqui presente, nós vamos ter mais de 13 votos na derrubada deste veto. Senhor presidente, é uma questão de honra para nós, deputados distritais. E, lamentavelmente, o governo está tentando cooptar de uma forma pesada deputados aqui presentes que estão resistindo com bravura para não ceder à imposição da farsa, da hipocrisia e da imoralidade, não na questão dos gastos públicos, mas na questão da ética, que foi um princípio mais defendido por esse governo. Lamentavelmente, assessores do Cristóvão estão aí pressionando, tentando cooptar deputados independentes da oposição. Mas nós vamos, este mês, dar um basta a este governo e dizer que a Câmara Legislativa está a favor da população do Distrito Federal, criando a cidade estrutural, cuja autoria é de Vossa Excelência, deputado Zé Edmar, que já escreveu história no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Eu te dou o que você quiser, Lucinha. Se quer 20, eu te deixo. Larga ali. Mas não fala da cidade estrutural não, que eu vou falar hoje, viu? Eu vou machucar você. Se você falar, eu vou machucar. Senhores. Alô? Pede para subir um pouco lá. É porque ele grita, eu não grito. Alô? Senhores parlamentares, companheira Maninha, servidores, companheiros da imprensa, queria fazer uma saudação especial aos companheiros da Chácara Quintas do Amanhecer 2, que estão aqui presentes. Queria fazer uma saudação também aos companheiros que estão aqui hoje, moradores da Granja do Riacho Fundo, que vieram também para se mobilizar em função de um projeto do deputado Manuel de Andrade. Eu queria iniciar meu pronunciamento falando sobre o projeto do deputado Asni Derrouri, que hoje será apreciado como item 1, o veto parcial do prazo. E eu gostaria de dizer que a nossa bancada já fez uma discussão, inclusive com o próprio deputado, e nós vamos permitir que o projeto continue com o prazo de 90 dias. E nós contamos com o apoio de todo
todos os deputados aqui, até porque nós já discutimos com o Executivo que não teve motivo para retirar esse prazo. Na medida em que vocês estão hoje correndo o risco de serem expulsos a qualquer momento, e esta casa já se pronunciou hoje e está mobilizada no sentido de que o governo desaproprie o mais rápido possível para que a justiça não os tire de uma área que há muito tempo vocês já estão residindo. Então, a Câmara hoje dará 2 demonstrações de apoio à luta dos companheiros do Quintas do Amanhecer 2. Podem contar com a nossa posição. Em relação ao projeto do deputado Manuel de Andrade, ele solicita, através do seu projeto autorizativo, que haja a possibilidade da compra da área que vocês residem há muito tempo. A nossa bancada também já foi orientada no sentido de, quando o projeto for votado, de se posicionar favorável. Porque um projeto autorizativo é uma solicitação de direito, ainda não é um direito de fato. Então, o governo, diante de um projeto que autoriza ele a vender, ponderará se deve ou não fazer, ou seja, não é ilegal que o deputado faça essa solicitação. Portanto, também os companheiros da Granja do Riacho Fundo, que são funcionários da Fundação Zoobotânica, que querem ter o direito de comprar a área que residem, e que é o item 14 da nossa matéria, quando for votado, não é hoje, só se o deputado pedir para que seja votado hoje, que seja extinto os prazos que estão correndo para o projeto, nós também vamos nos posicionar a favor do projeto número 14, que permite, que autoriza o governo a fazer essa venda aos moradores. Agora, eu queria me deter aqui sobre os vetos. Não é verdade que o governo vetou indistintamente os projetos da oposição. Senão, o que diria o deputado Rodrigo Hollenberg, que teve um projeto seu vetado e é da bancada de sustentação. O deputado Asni Derrouri teve também veto parcial ao seu projeto. Queria comunicar a todos os deputados que, dos 67 projetos aprovados, 47 foram sancionados. E dos projetos, que foram vetados, muitos deles nós estamos intermediando a discussão para que nós aqui possamos, em conjunto, fazer a derrubada do veto. Agora, tem vetos que nós queremos que seja mantido, sim, e estamos lutando com as armas que nós conhecemos. Nós queremos, com o veto da estrutural, mudar uma cultura que se estabeleceu no Distrito Federal. Qual é a cultura? Invade que o governo distribui terra. Nós queremos, com o veto estrutural, seguimos a lista da X. Não estabelecemos expectativas às pessoas que estão lá de que elas vão ficar naquela área. Bom senso é exigir uma política habitacional como nós estamos fazendo, fazer o adensamento das 19 cidades satélites existentes e fazer com que aquelas pessoas que estejam lá, as que de fato estão inscritas, que possam ir para estas áreas, respeitado o número que ela tem na X e a pontuação existente. E não o reforço que alguns deputados querem fazer, uma política que foi vencida nas eleições, que foi a política de distribuir lote indistintamente para aquelas famílias que precisavam e aquelas que não precisavam, aquelas que invadiam e aquelas que não invadiam. Eu costumo fazer uma conta aqui muito clara. Quando o Roriz assumiu o Distrito Federal, nós tínhamos em torno de 100 mil inscritos na X. 90 mil lotes foram distribuídos. Ainda existe na X 82 mil inscritos. Por que isso aconteceu? Porque vários deputados aqui, governistas, fizeram a apresentação de listas para serem distribuídos lotes para quem muitas vezes não precisava. Então, esse tipo de política é que está se querendo que continue com a criação de uma nova cidade. Ora, se existem 19 assentamentos que podem receber os 1.500 moradores da estrutural e mais outros que estão inscritos, por que não agir com essa lógica? Por que fazer um contraponto da criação de uma cidade? Quero fazer um desafio aqui. Se existe um RIMA e um projeto que aponta para estrutural ser industrial, vamos pedir a revisão desse RIMA? Vamos pedir que seja refeito, mas não vamos dizer que já é favas contadas. Se lá não se estabelecer casas, já está dito que é industrial. Ora, vamos fazer com que esta casa solicite ao Executivo que refaça o RIMA. Com a argumentação que eu tenho ouvido aqui, ora, se não podem pessoas naquela área, por que não pode também
o setor de indústria? Por que vão assentar o setor de indústria lá? Eu sei que o RIMA foi feito com uma linha de pensamento para indústrias leves, não poluentes, por exemplo, de confecção, abastecimento, ou seja, galpões de depósito, geradores de emprego, as pessoas não ficariam lá o dia todo, o esgoto não estaria sobrecarregado como seria para a habitação. Mas se isso não convence, vamos pedir que seja feito um novo RIMA. Agora, não vamos votar na estrutural como uma birra de oposição contra a situação, porque nós estaremos votando contra o Distrito Federal e não contra o governo Cristóvão. É esse o apelo, que a gente tenha bom senso, que os vetos que o governo estabeleceu, que a gente analise um a um. Aquele veto, por exemplo, em que o deputado Tadeu Filipelli apresentou um projeto sobre o saldo devedor da lista dos devedores junto à X, dos mutuários da X, em que veio aqui o representante do IDAB, discutiu com o deputado e ele apresentou um projeto em comum, eu vou estar de braços dados com o deputado para que a gente derrube o veto. Agora, não dá para a gente ter a mesma posição com cada um deles. Aqueles que são inconstitucionais, aqueles que não podem, de fato, ser levados como uma posição positiva desta casa, nós temos que ter a obrigação de manter o veto, como, por exemplo, a criação de uma nova cidade, quando a gente tem, na verdade, é que construir uma política que privilegia aquele que entra na lista, aquele que está no Distrito Federal há muito tempo, e não aquele que pede favores a deputados, aquele que invade, aquele que não respeita o Distrito Federal. Por isso que a gente vai ter que ter o discernimento de qual é o veto que a gente derruba e qual é o veto que a gente mantém. E os moradores, por exemplo, do Quintas do Amanhecer vão ver aqui que mesmo sendo governo, mesmo o meu governo tendo vetado uma parte do projeto, nós vamos aqui manter, ou seja, os 90 dias propostos no projeto e nós vamos derrubar o veto. É assim que se faz política com coerência. É discutindo, é vendo o que é melhor e não fazendo birra, como eu vejo aqui muita gente da oposição. Só para o governo Cristóvão não dá certo. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Peço ao deputado João de Deus que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Requerimento do deputado José Ramalho. Solicita a retirada da indicação número 362/95 de sua autoria. Projeto de lei do deputado Zé Ramalho concede isenção do imposto sobre a transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bem ou direitos, ITCD, nos casos que especifica. Projeto de lei da deputada Lúcia Carvalho desafeta a área pública para ampliação do Centro Educacional 07 de Taguatinga, região administrativa 3. Projeto de lei do deputado Odilon Aires dispõe sobre a alteração da lei número 672, de 16 de março de 1994. Autoriza a construção e cobertura e fechamento com grade às áreas verdes frontais aos lotes residenciais de Sobradinho e da outras providências. Moção de autoria do deputado Odilon Aires reivindica ao governo do Distrito Federal a indicação de um terreno, bem como a construção de um prédio destinado a quartel da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Odilon Aires requer a retirada do projeto de lei número 369/95, que dispõe sobre a isenção de imposto e da outras providências. Indicação, autoria deputado José Edmar, propõe ao Poder Executivo do Distrito Federal a transformação em feira permanente e promova o assentamento em área definitiva na feira do setor QNM, na região administrativa 3, Taguatinga. Moção de autoria do deputado César Lacerda, parabeniza o jornalista Alexandre Garcia pelos excelentes serviços prestados à população do Distrito Federal frente à Diretoria Regional do Jornalismo da TV Globo. Convido para fazer uso da palavra os parlamentares pela ordem de inscrição e preferência em função do que tenho falado nos dias anteriores. Primeiro seria o deputado Marco Limas, que se abstém de falar. Segundo local, segunda vaga para o deputado Peniel Pacheco.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao utilizar o tempo de comunicado de parlamentares desta sessão, gostaria de trazer ao conhecimento dos nobres pares, das autoridades presentes e dos cidadãos que participam nas galerias das atividades realizadas por esta Casa de Leis, informações que considero da mais alta importância quanto a um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos, que tem por objetivo de atuar efetivamente na prevenção e recuperação do uso de drogas entorpecentes ou chamada dependência química. Trata-se da Federação de Comunidades Terapêuticas ligados aos movimentos evangélicos do Brasil, a FETEB, cujo jornal eu tenho a alegria de apresentar aqui, inclusive para ser anexado no meu pronunciamento para constar dos anais desta casa, as ações que vêm sendo desenvolvidas por esta agremiação que reúne comunidades que atuam sem, muitas vezes, o apoio das autoridades governamentais, mas com recursos próprios no trabalho de prevenção de drogadependentes, da drogadependência e na recuperação dos drogadependentes. Essa federação vem manifestar perante o próprio ministro da Justiça a extrema preocupação quanto ao polêmico tema que tem sido trazido ao conhecimento da sociedade e em discussão no Congresso Nacional quanto à discriminação, ou seja, descriminalização do uso de drogas, especialmente da maconha. Nós achamos que essa atitude atenta contra os princípios mais elementares de agregação da nossa sociedade e da família. Por quê? A liberação das drogas será uma abertura para que haja uma invasão de produtos entorpecentes, criando uma verdadeira indústria nefasta que explora a dependência, seja física ou psíquica, daqueles que se tornarão usuários. Ora, se sem que as drogas sejam liberadas no Brasil, já existem aqueles que se especializam em viciar menores, em viciar crianças e adolescentes, porque sabem que tornando crianças e adolescentes vítimas da dependência das drogas, eles terão um mercado pela frente e poderão comercializar as drogas de um modo geral, ainda que ilegalmente. E a gente sabe que se isto acontece desta maneira, com a proibição da comercialização, com a não liberação e a considerada contravenção e crime, imaginem se isso for liberado. Aí sim nós vamos ter profissionais legalizados para trabalharem especificamente criando dependência nos nossos filhos, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Portanto, a FETEP, Federação de Comunidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil, apresentou este documento que foi fruto de uma análise profunda do problema, calcada em mais de 30 anos de vivência dos seus dirigentes. E, inclusive, o professor Galdino Moreira Filho, que é atualmente o presidente da FETEP, é um batalhador há muitos anos. Ele mesmo, quando ocupava uma cadeira de sociologia como professor universitário, já se preocupava profundamente com o problema. E há mais de 30 anos ele tem trabalhado arduamente no sentido de buscar uma solução que realmente permita evitar o uso de drogas no nosso país. Inclusive, o movimento existente hoje no Brasil é fruto de uma iniciativa ocorrida há mais de 30 anos, chamado Teen Challenge, que foi o desafio jovem iniciado naquela época por um pastor norte-americano que viu no problema das drogas a desagregação da família e o enfraquecimento da própria sociedade. Nós entendemos que a grande
iniciativa de se fazer esse tipo de trabalho vem, de fato, coroar as iniciativas não governamentais, buscando dar às famílias o mínimo de estabilidade. Nós sabemos que hoje o tráfico de drogas no Rio de Janeiro é uma indústria que movimenta milhões e milhões de dólares mensalmente. E é por isso que a droga continua presente na vida da sociedade, das famílias. Por quê? Porque é um negócio lucrativo. Se as drogas não movimentassem tanto dinheiro, certamente ela já teria perdido o interesse, porque todo mundo sabe das consequências nefastas do uso de drogas. Agora, se proibidas, elas já incentivam um comércio bilionário. Imagine se ela for liberada, imagine se for dada abertura para o uso de drogas livremente no nosso país. Portanto, senhor presidente, fica aqui o meu protesto veemente contra esta iniciativa, ao mesmo tempo em que parabenizo a direção da FETEP na pessoa do professor Galdino Moreira Filho, pelo excelente trabalho realizado e por esta iniciativa tão significativa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Antônio José Cafu. Senhor presidente, senhores e senhoras, o Jornal de Brasília divulgou ontem, na página 15, denúncia do deputado Tadeu Filipelli a respeito do acampamento da Telebrasília, o histórico acampamento da Telebrasília. O deputado praticou diversas mentiras que esperamos urgentemente sejam esclarecidas, porque, primeiro, elas são graves e trazem prejuízos irreparáveis às pessoas que lá travam uma luta árdua pelo direito à cidadania e à moradia. A luta pela fixação daquelas famílias que há mais de 35 anos estão ali. Foram 8 as inverdades do deputado veiculadas à referida matéria. Primeira inverdade, que o chefe de gabinete do ex-deputado Eurípides Camargo foi João Almeida. Mentira. O chefe de gabinete era Clóvis Bezerra durante todo o mandato. Segunda inverdade, que João Almeida estaria usando o nome da igreja evangélica para burlar com determinações dos órgãos de proteção ambiental. Mentira. Primeiro, a igreja evangélica é pessoa jurídica, com personalidade própria, que tem seu representante legal na pessoa do pastor Valdeci Santos de Almeida e que moveu a ação de manutenção de posse, acolhida pela 3ª Vara de Fazenda Pública e confirmada pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que reconheceu a total eficácia da Lei 161/91, que determina a fixação do acampamento. Além do que, João Almeida sequer faz parte do corpo de membros da igreja. Terceira mentira. A antiga igreja não foi demolida, mas removida por decisão da própria comunidade evangélica. Mentira. Está aqui, deputado Tadeu Filipelli, a ação do governo Roriz lá. Está aqui a foto do dia que o governador Roriz, utilizando forte aparato policial, derrubou a igreja. Está aqui. O deputado, na época, presidente da X, foi quem coordenou a derrubada. Então eu vou dizer, a igreja foi demolida com a presença de forte aparato policial, polícia de choque, patamo, cavalaria, cachorros, e inclusive, em decorrência da ação do próprio deputado Tadeu Filipelli, que coordenou toda a ação violenta e desumana, inclusive em total desrespeito aos membros da comunidade, que no momento do despejo da derrubada, estavam no interior da igreja orando. O deputado não respeitou minimamente a liberdade de culto, assegurada inclusivemente constitucionalmente. Mas não foi somente a igreja evangélica demolida pela ação